Agora a gente vai entrar naquele quadro que é necessário aqui no Revista da Cidade, Cidadania Consciente. Já estamos com ele aqui no estúdio. Bom dia, doutora Anis. Boa tarde, já? Já é boa tarde. Você tá bem? Ainda não comi. Bom dia. É, eu comi um pouquinho. Eu falo bom dia o dia inteiro, porque é o dia todo. É dia, verdade. noite, madrugada. É sempre bom. Tudo de bom. Você tá bem? Tudo. E você? Que bom. Tudo ótimo também. Antes de entrarmos no assunto, quero saber como é que tá a lista de beijos aí. Temos? Tem a lista, claro que então, tem. Bora lá. Todo mundo que nos prestigia, que manda mensagem. Quero mandar um beijo pra Luana Kelly Fernandes e a filha dela de 8 anos, a Jardiele Fernandes, que assiste o programa. Mandar um beijo pra Lilian, pra Márcia, pra Gilmar, Adriana, Carmen, Tatiana, que nos escreveram, e todo mundo que manda mensagem por e-mail, pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, pela sua participação. E participe hoje, que hoje é legal. Já manda o WhatsApp para a família, avisa que a gente vai fazer aqui uma brincadeira, mas muito consciente, muito importante, porque afeta o nosso dia a dia. Então já avisa a família e para tudo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, que hoje vai ser muito bacana. É brincadeira com informação, porque não tem forma melhor da gente aprender, né, do que brincando. A informação entra e não sai mais. Isso é muito legal. De maneira prazerosa. É verdade. É assim que é bom. E aí a gente vai entrar naquele assunto que muitas pessoas ainda se confundem quando falam em poder legislativo, executivo, judiciário, os três poderes, o que é federal, o que é da alçada estadual, municipal, uma grande confusão. A gente vai votar para quem nessa eleição, quem que a gente vai escolher, o que cada um deles faz, o que exatamente é o papel desses nossos representantes. Por isso, a doutora Anis está aqui hoje. Mas antes, vamos entender o conceito de democracia, para que as pessoas em casa realmente saibam do que a gente está falando quando dizem: a nossa democracia está ameaçada, será que a gente vive realmente numa democracia plena ou é uma democracia assistida? O que significa democracia, doutor? Vamos lá. Democracia, na verdade, quando nós falamos, significa dizer que o povo tem o direito de escolher os seus representantes, de escolher o destino. Quer dizer, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas a grande questão que nós precisamos hoje colocar é o seguinte: até que ponto, eu coloco isso, eu falei isso na minha tese de doutorado, a gente tem de fato uma democracia onde um Estado, você como contribuinte, tem prazo para pagar um imposto, tem prazo para cumprir suas obrigações, e quando você precisa do Estado, uma consulta, um atendimento, você tem que agendar e se submeter àquilo que o Estado quer. Então veja, nós acabamos virando súditos. É isso que nós não podemos aceitar. Precisamos melhorar a legislação para assegurar os direitos do cidadão. E isso como que é feito? Todo dia, com você participando. Não basta apenas a gente votar, porque nós votamos, passam 4 anos e a gente esquece em quem votou. Não, quando você contrata um advogado, você contrata e você liga para o seu advogado. Você elege ele e fala: doutor, como está meu processo? Andou, não andou? É assim que funciona. Agora, quando você vota num parlamentar, você não fica lá perguntando como ele está votando, o que está sendo feito, e isso é muito importante. Então, a democracia se faz com a participação do cidadão, não apenas no voto, votando e indo dormir, mas cobrando, fiscalizando e exigindo que os serviços melhorem através da nossa legislação. Então é muito importante em prática a voz do cidadão. A famosa cidadania consciente, que é o que dá nome a esse quadro, inclusive. Nós fazemos há anos. E dentro da democracia a gente tem direitos e deveres. E como você muito bem pontuou, ultimamente a gente tem muito mais deveres do que direitos, né? Deveres a gente tem que cumprir direitinho. Na hora de exigir os direitos é que tá difícil, né, doutor? Exatamente. Esse é o grande problema. É verdade. Vamos falar então um pouquinho sobre a diferença entre União, Estado, Distrito Federal e municípios? Vamos lá. O que acontece? Nós vivemos num país, Brasil, mas você vive dentro do seu estado. Tem gente que vive na Bahia. Fala pra criançada prestar atenção, porque essa aula é legal, gente. É que eles se confundem muito essa coisa de estado, município. Como tá todo mundo aqui hoje, Lunitel, presta atenção, que o tio tá dando uma aula legal agora aqui. Ali, olha que legal, eu não tinha visto. Tudo bom? Prestando atenção na aula do olha tio. Só, Conta muito aí. bem. Depois você faz chamada oral em casa, vamos ver se foi aprovado, né? Então vamos lá, para entender, né? Não é difícil, nós precisamos entender qual é a lógica, porque eles complicam para você não entender. Então vamos mastigar para ficar facinho para você. Temos o nosso país? Nós moramos no Brasil, é o país. Tá. Dentro do nosso país, nós temos o Estado. Tem gente que mora na Bahia, que mora no Rio, que mora em São Paulo. Isso é o Estado, que ele é composto por várias cidades, são os municípios. Aí o município aqui em São Paulo, a gente tem São Paulo, Campinas, Santos, São Bernardo, município. Por que tem essas 3 divisões? Porque se estabeleceu que algumas questões, algumas obrigações são do chamado governo federal. Então, por exemplo, quando você fala de defender, cuidar da moeda, quem que cuida da moeda é o Banco Central, então nós estamos no nível federal, porque a moeda é a mesma para o Brasil inteiro. O real vale em São Paulo, no Rio, na Bahia, então ele cuida da moeda. Isso é uma obrigação de quem? Do governo federal. Quando nós falamos do governo do Estado, São Paulo, Rio,
A Constituição Federal estabeleceu que, por exemplo, a segurança, a polícia militar e a polícia civil, ela é uma questão do Estado. Então, aí nós temos uma outra esfera que dentro do Estado ele vai cuidar de outros assuntos. E as questões mais locais, como a iluminação da rua, o buraco da calçada e tudo mais, como se trata de uma questão local, você trata isso no âmbito da prefeitura. Mas muitas vezes a nossa confusão, a nossa Constituição, criou uma grande confusão, porque eles são confusos. Tem coisa que ele diz assim, é obrigação de todos, mas não diz quem que tem mais obrigação. Então um joga a bola pro outro. Um monte de gente, né? Exatamente. Cachorro de muito dono morre de fome. Que é o grande problema que todos os professores da área de constitucional, muitos renomados professores, nós consideramos o quê? A forma de dividir a obrigação na Constituição ficou confusa. Então se diz assim, direito do cidadão, dever do Estado. Mas de qual Estado? Da Prefeitura? Da União? Do município? Né? É verdade, confuso mesmo, né, gente? Outra confusão que muita gente faz é com relação a poder executivo, legislativo, judiciário. Você consegue explicar isso pra gente também? Vamos lá. Pra isso a gente vai fazer uma brincadeira, né? Nós vamos começar um jogo aqui e você em casa participa. Vamos ver se você tá craque também. Então vamos lá, vamos agora pra sala que a gente vai inclusive trazer o Lu pra brincar junto com a gente. O Anis propôs essa brincadeira que eu achei muito interessante, porque na prática a gente vai tentar entender, né, Lu? Como que se divide Como é que são isso? essas divisões e tal, pra gente realmente conseguir fazer as boas escolhas de forma bem consciente, né, doutora Anis? Explica a dinâmica da brincadeira pra gente, vai lá. Nós vamos fazer o seguinte, hein? Olha só, preparei aqui com a produção. Aliás, parabéns a toda a equipe da produção, a diretora. Nós montamos aqui plaquinhas. Revista. A sua qual que é? E do outro lado, a minha o que é? Deixa eu ver. Executivo e Federal. Você sabe quem que é o Executivo Federal? Eu sei. Presidente da República. Presidente da República. Agora, Regiane, candidata a presidente da República. Ei, Regiane! Nós estamos elegendo a Regiane candidata. Eu tô com Legislativo e Municipal. Legislativo Municipal. Legislativo Municipal são os vereadores da cidade, na Câmara dos Vereadores. E eu tô aqui com... Me deram o Judiciário Estadual. Cadê a câmera aqui? Estou aqui. Judiciário Estadual. Sou advogado, me deram o Judiciário Estadual. Mas nós vamos usar a plaquinha o seguinte: eu vou colocar um problema que nós precisamos resolver, porque vocês vão votar em casa. Você vai votar no deputado federal. O que você tem que cobrar dele? Do seu deputado estadual. Cada um tem uma função diferente. Então eu vou colocar aqui um problema real e vocês vão me dizer quem que tem que resolver. Se é o executivo, o legislativo ou o judiciário. Qual dos três? E se é o federal, estadual ou municipal. Para quem eu reclamo? Porque todo mundo fala reclama para o bispo. O bispo não resolve. O bispo não. Tem que para as autoridades Exatamente. Não vai falar com o bispo nem com o Papa, então, né? Só para a gente ficar claro, os três poderes, é importante que você acompanhe em casa, que é o executivo. Cadê o executivo? Levanta a plaquinha aí. Executivo é quem executa. Então ele é o presidente da República Federal, é o governador no estado e é o prefeito no município. Então é ele que tem que administrar a casa. Legislativo. Levanta a plaquinha aí, legislativo. Legislativo é quem faz as leis. São os deputados federais, estaduais, senadores e vereadores. E eu estou com o judiciário. O judiciário é quem julga, mas eu não posso julgar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Eu tenho que julgar de acordo com a lei que o legislativo fez. E isso que é importante, e que o executivo sancionou. Perfeito? Então vamos começar a nossa brincadeira? Bora. Muito bem. Quem aqui já ouviu falar de assalto de roubo a celular na rua? Ainda bem que por enquanto eu só ouvi falar, espero que continue assim. Já ouvi mas falar não aconteceu 5 vezes comigo. Ai, mentira. 5 vezes. Gente, só 5 vezes. Pra quem que o Lucas reclama? Então vamos lá. Primeira coisa, quem que no momento do roubo, do assalto, na verdade é um assalto, é um furto, é um roubo, nesse momento, a quem que você recorre? A polícia. Sim. A polícia é executivo. Então, quem que está com o executivo? A RE. Mas é o executivo federal, estadual ou municipal? Municipal? Você levantou o legislativo. Estadual. Municipal? Não, o estadual. Então, a polícia militar está ligada a quem? Ao governador. A polícia militar é ligada ao governador, a Secretaria de Segurança Pública. Agora, a polícia vai lá e pega o bandido e leva ele. Aí quem que julga? Agora é comigo. Judiciário, agora é com tudo. O judiciário. Aí o judiciário, para julgar, o judiciário ele é estadual. Aí o judiciário, para julgar, ele tem que julgar com base na lei. Quem faz a lei? O legislativo. O legislativo. O quê? Federal. Então, olha a confusão. Quem faz a lei é o legislativo federal, quem pega o bandido é o executivo estadual e quem julga é o executivo, é o judiciário estadual. Então, agora, por exemplo, nós vamos votar. Nós vamos votar para deputado federal. Os deputados federais e os senadores, guarde isso, deputado federal e senador, pode alterar a legislação penal, o Código Penal.
para estabelecer roubo de celular, se é grave ou não. Por quê? Porque o judiciário disse que não é tão grave roubar celular. Eu acho que é muito grave. Por quê? Porque não se trata só do aparelho. Em época de Pix, em época que todo serviço bancário está na sua conta... eles acabam com a vida da pessoa. Roubar o celular, às vezes, é pior do que roubar o carro. Sim. O prejuízo, o dano que ele causa. Então, o que nós precisamos fazer? Cobrar os nossos senadores e deputados federais para mudar a questão de legislação. Primeira coisa. Segundo, cobrar o executivo estadual, que é quem? O governador, para melhorar o policiamento. Porque quem faz a lei é Brasília, mas quem policia na rua é o governador do estado, com as secretarias. E também o prefeito, através da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal também pode fiscalizar. Então, veja, vocês podem cobrar o seu deputado federal, o senador, cobrar também o governador com relação a isso e também os deputados estaduais, as leis estaduais. O que é interessante nessa conversa é que parece que tem tanta gente para cuidar da gente. Tem. E a gente está tão descuidado. Exatamente, esse é o problema. Não é uma maluquice isso? Olha o tamanho dessa estrutura, olha o tamanho disso aqui. Quanto salário, quanto gasto, quanto a gente paga. está sustentando e pagando as contas e sustentando regalias, etc. E a gente tão mal cuidado, e a gente tão desassistido. Que maluquice isso, né? A gente precisa melhorar muito. Dessa pauta. Quando eu fiquei sabendo da pauta de hoje, eu achei muito bacana, porque são tantas pessoas e a gente às vezes não sabe cobrar, porque não sabe qual é o papel de cada um. Exatamente. Para onde a gente vai mandar a nossa reclamação. Por isso que é interessante a gente continuar aqui dando outros exemplos práticos. Vamos lá, Vamos pegar doutor. aqui outro exemplo. Agora eu estou procurando uma vaga na escola para o meu filho. De quem que eu tenho que cobrar? Eu tenho que buscar uma vaga na escola. É o executivo, é o legislativo, é o judiciário? Não. Uma vaga na escola? Aí depende, Uma vaga não. na escola. Se for creche é municipal, se for escola é Não, estadual. primeiro vamos no poder. É o judiciário, é o executivo ou o legislativo? É o executivo. Então quem que está com o Sou executivo? eu. Então é isso aí. Olha. Panguando aqui. Geralmente quem fica panguando, quando você joga buraco, qualquer coisa, quando alguém pergunta de quem é a vez, é com ela. Tô panguando tá aqui. com o zap, Olhou pro outro, executivo. e aí? É o executivo. Agora, se for creche, que é em tese um ensino mais fundamental, aí é Educação infantil é municipal. É. Quando já é o ensino médio, aí você vai pro estadual. E aí, quando é universidade... Pode ser estadual. E pode ser federal. Agora, veja, nada impede que o governante possa também investir em educação, se ele tiver recursos. Por favor, viu? Porque a Constituição diz o seguinte, a educação é dever de todos, da União, do Estado e do município. Então, pode cobrar do prefeito, sim, a melhoria, e aí tem que fiscalizar. Porque, tem a escola, mas a escola está sendo bem administrada, está sendo bem gerida, e se precisar mudar a lei para aumentar o número de vagas nas escolas, quem que vai fazer a lei que vai estabelecer o orçamento? O legislativo. O legislativo. Então, veja, o que diz... Olha como é muito importante, pessoal. O que diz a Constituição? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, para tudo tem que ter lei. E quem que faz a lei? O legislativo. Então, vamos lá. Levanta a sua placa. O legislativo. O legislativo. Aí eu pergunto. Aí eu vou perguntar, o presidente da República faz lei? Não. Não faz lei. O governador faz lei? Também não. Não faz lei. O prefeito faz lei? E o que muda a nossa vida? A lei. E quem que faz a lei? Os legisladores. E a gente vota para os legisladores muito mal. É verdade. Porque a gente vê o horário eleitoral e diz assim, sou o fulano, meu número é 1, 2, 3, 4, 5, conto com você. Não é assim? Exato. Por mais alegria, por mais diversão, estou junto com você. E pronto, e você vota. Esses caras assim. são importantíssimos. São os A gente tem caras que estudar a vida mais pregressa dele, a gente tem que saber o que ele já fez, quantos mandatos ele teve, se ele conseguiu emplacar alguma coisa, se ele brigou por você ali, se é a primeira vez dele, o que ele fazia antes. Porque o que tem gente que está querendo entrar ali só para... né? Pelas regalias, pelas benesses, por tudo que o cargo oferece. Propostas de lei que eles querem propor. Exato. Exatamente. E o que eles defendem, né? O que eles defendem, qual a prioridade deles? Porque a gente está esquecendo, eu sempre digo o seguinte, o que o pessoal quer? Ele faz lá uma pesquisa e vende como se fosse um produto de marketing. As pessoas querem, então eu vou defender A. Não. O que é importante? Por exemplo, você andar na rua, tem um buraco lá, a pessoa quebra o pé. Você afeta a vida de uma família com uma cirurgia. É grave, por uma questão que se podia resolver de maneira simples. É verdade. E o legislador também tem mais um papel. Além dele fazer a lei, ele também fiscaliza o executivo. Então, o vereador, ele fiscaliza o prefeito. E ele pode, inclusive, dar um impeachment no prefeito. O deputado estadual, que nós vamos votar, o deputado estadual, ele fiscaliza o governador. E os deputados federais e os senadores fiscalizam o presidente. Então, veja, o legislativo é tão importante que o legislativo pode tirar o presidente da República. E a gente vota como no legislativo?
Ah, tem um número lá que me deram. E ninguém nem lembra o que fez na última eleição. E não sabe quem votou. Então, nós vamos votar. Guarda aí, para quem que a gente vai votar? Deputado federal. Ele vai fazer leis federais. Então, ele vai alterar o Código Penal, ele vai alterar a CLT, ele vai alterar a legislação do Código Civil, que de afeta direito de diretamente família. a nossa vida, né? Tudo. Então, deputado federal é um cargo muito importante. Olha com atenção. Segundo que você vai votar, senador. O senador fiscaliza os juízes para ver se eles estão corretos. Eles podem chamar a atenção se tiver excesso de poder. Os senadores, eles representam o Estado e eles fazem lei junto com os deputados. Eles também alteram a legislação trabalhista, o Código Civil, direito de família, legislação penal. Também nós vamos votar. A gente acaba elegendo 3 em cada estado, é isso? São 3 senadores por estado. E eles ficam 8 anos. 8 é isso? anos. Então, olha a importância disso. Só que nós não vamos votar em 3. Esse ano nós vamos votar em 1. Esse ano porque a gente vota em 1. 4 anos... A cada 4 anos muda um que muda já está há um, 8 anos lá. Depois muda 2. Tá. Então a gente vota no senador e no deputado federal. E todos os estados têm 3 senadores ou alguns têm menos Todos. representatividade pela população? Todos? Não. Deputado é pela população. É pela população. Então, o estado mais populoso tem mais deputado. Tá. Senador são 3 por estado. Tá. Então, o que acontece? Por uma questão matemática, o Nordeste, proporcionalmente, tem mais senadores. Sim. Porque os estados são menores e são 3 por São mais estados. São mais estados, tá? Então, sempre assim. E no estado? Quem que vai cuidar da polícia, do investimento na educação, do investimento? Quem vai fazer a lei? É o deputado estadual. Então, é o legislativo. Legislativo, é você. Legislativo. Qual? Estadual. Agora comigo aqui, eu vou errar a placa aqui. Daqui a pouco eu saio com a placa da promoção aqui. A liquidação do lápis vermelho. Nossa, se eu tivesse com as 6 placas, eu tava dando nó. Ainda bem que a gente dividiu as plaquinhas. Imagina. Ai, gente, peraí, cadê? Vamos pegar próxima situação que a gente tem. Eu preciso de atendimento hospitalar. Eu estou precisando de um exame médico, eu estou precisando de medicamento. Aonde? Quem que tem a obrigação de providenciar isso? É o Estado? Pode ou o município? ser tanto o município pode quanto ser o dos Estado? dois, não é? A União, o Estado e o município. Mas o que acontece? A gente tem o SUS, né? Todo mundo fala o SUS e tal. O que é o SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde, que significa dizer que, em tese, é um sistema integrado. Mas quem cuida da saúde da população na ponta são os estados e os municípios. Você não tem... Mas é a União que repassa o dinheiro. A União pro SUS repassa. Então, assim, funcionar. você tem. Da onde que vem o dinheiro? O dinheiro vem da União, a União repassa o dinheiro. Tem lá uma determinação constitucional. Mas os estados também têm dinheiro para a saúde. E os municípios também têm dinheiro para a saúde. Então tem que juntar o dinheiro da União, do estado e do município. E aí você tem que procurar o hospital. Via de regra, e Lucas, o que acontece? Você que está em casa é importante. Como o município ele é menor, ele tem em tese uma estrutura menor, não é o caso de cidade grande, como as capitais. Então ele geralmente tem aquele posto de saúde, aquela unidade mais básica de atendimento, fica para o município. Aqueles hospitais de maior complexidade, que têm máquinas mais caras, procedimentos mais complexos, via de regra são arcados pelo Estado, né? E a União tem que repassar e organizar essa estruturação para esse recurso chegar na ponta. Tá. Então o dinheiro vem da União, que soma com o dinheiro do Estado e do município, e aí com este dinheiro nós chegamos na ponta. Então o que acontece? Muitas vezes, o usuário do serviço público em hospital, quando era da OAB, nós fizemos uma blitz em hospitais para ver a qualidade de atendimento. Foi muito triste o que a gente viu. Nossa, e nós fizemos relatório, eu era presidente da Comissão de Cidadania na época. Nós fizemos um relatório, porque a pessoa chegava lá, ficava na fila em pé, com o pino na perna. Nossa, não tinha gente. Cadeira para a pessoa sentar. E esse é um problema de gestão lá na ponta. E nós precisamos criar, você vai votar no governador, no prefeito. Esse ano não votamos para prefeito, votamos para governador e para deputado estadual. Precisa cobrar para ter lei e órgãos que fiscalizem. Porque lá na ponta o que acontece? O guardinha, sem nenhum demérito a ele que trabalha, mas muitas vezes ele se põe como uma autoridade e desrespeita alguém que está doente. Pode observar, se você concordar, escreve para a gente aqui. Às vezes tem muita briga em hospital, que o paciente agride o outro, que o outro briga com o outro, Sim, porque a pessoa está com bater no dor, médico, está né? numa situação muito difícil, no limite, né? fragilizado, chega lá é destratado, chega lá fica 3 horas esperando. Às vezes não é culpa do profissional de saúde, às vezes é porque o governador não mandou dinheiro, é porque o prefeito não ajudou, porque o presidente, enfim. Mas a pessoa está com uma dor, está com um familiar doente, o que ele precisa? Ser atendido com respeito, com educação e com carinho. Isso é o mínimo. Então, de quem que a gente vai cobrar isso? Não adianta a gente brigar só lá na hora do problema. A gente tem que reclamar isso na hora de votar. Exato. Na hora de votar e durante todo o tempo.
Ficou claro? Ficou muito claro. Mas eu sei que você trouxe mais informação pra gente. Eu vou dar um recadinho bem rápido e já volto pra gente continuar esse papo, que tá muito legal. Inclusive, tem bastante comentário aqui das pessoas agradecendo aqui ao Revista por trazer esse assunto e você explicar de forma tão clara, tão didática, porque é muito necessário a gente falar sobre isso, gente. Quantas vezes for preciso. Ficou com dúvida ainda? Avisa a gente que a gente traz o assunto de novo antes da eleição, sem problema nenhum. Brincando assim, a gente aprende muito. Pois não é, olha que legal. Na brincadeira, você aprende bastante. Muito bom. Bora continuar nosso papo? Olha que o pessoal tá escrevendo aqui, viu? Tá, o pessoal tá gostando muito, que bom. Fantástico. Olha, conta, que mais cada comentário aqui, ó, vou mandar um beijo pra Amor do Carmo, a Fabiana, a Soraya e a Simone e a Ivone, ó. Pergunta aqui, muito bacana. E quem faz lei para as aposentadorias? Para mudar a questão da aposentadoria? Depende de recurso financeiro. Quem que faz? A legislação. Então, portanto, é executivo, legislativo. Quem faz lei? Legislativo federal. Federal, se for do INSS, é o deputado federal e o senador. Se for funcionário do Estado, é o estadual. Se for servidores municipais, os vereadores, o legislativo municipal. Aqui a Ivone também mandou. Ivone, um beijo, obrigado. Nós temos que divulgar isso. Vou colocar aqui mais uma questão. Eu preciso agora da questão de limpeza pública, iluminação, melhor iluminação da minha rua, buraco está ruim, o ponto de ônibus está passando, chove, o pessoal troca toda hora o ponto de ônibus e todo mundo se molha, né, quando está esperando o ônibus. Quem que tem que cuidar disso? É o executivo, o legislativo ou o judiciário? É o executivo. Só para prejudicar. Ela foi tomar uma água. Eu vi que ela foi tomar uma água, eu pus o executivo, viu? Baile dessas plaquinhas. O executivo o quê? Municipal. Municipal. É o vereador. Veja, agora nós estamos discutindo aqui, a rua está cheia de buraco. As cidades estão cheias de buraco. Nós temos que discutir problemas como importantes. Nós estamos discutindo a questão só do canudo, disso. Então nós precisamos focar naquilo que interessa no nosso dia a dia. Então veja, a dica aqui para você é muito cuidado na hora de votar. Você tem que saber quem faz o quê e cobrar das pessoas a sua responsabilidade. A questão da tua rua, a iluminação, o buraco, o asfalto, o serviço de creche, tudo é do município. Você vai reclamar com quem? Com o prefeito e com os vereadores. Nesta eleição, nós vamos votar para 5 cargos. Então vamos lá. Deputado federal e senador. Esses dois fazem leis federais. Nós vamos votar para deputado estadual. Ele faz lei estadual. E nós vamos votar para o presidente da República e para o governador. O presidente da República cuida do país e o governador do executivo federal. Do país federal e o governador do executivo estadual. E o cargo de governador é muito importante. As pessoas ficam discutindo o presidente, mas o cargo de governador é importante porque a polícia a educação média está lá, a saúde, os maiores hospitais são do Estado. Então, o cargo de governador é muito importante e muitas vezes a gente acaba polarizando só uma discussão e perde o foco, principalmente de quem faz lei. Porque quem faz lei manda mais do que quem executa. Inclusive, ele pode fazer a derrubada de lei e não autorizar nem o presidente ou o governador a fazer nada. É verdade. Então, gente, olha quanto a gente pode ajudar a melhorar o país quando a gente vota. A verdade é que parece um castelinho de cartas, né? Onde um depende do outro para que se mantenha de pé e possa acontecer. E na teoria funciona muito bem, né? Ó, a Salete está dizendo aqui que ela tem 65 anos e ela não entendia nada até agora. Ela está aprendendo com essa pauta e muito. Olha que legal. Que legal. Que e, olha, bom quem tiver interesse, tem um e-mail, eu sempre disponibilizo, é o direitosdocidadão@kifuri.com.br. Lá a gente tem material didático, não é para responder consulta, a gente não tem condição, volume para atender todo mundo, mas quem quiser manda um e-mail que a gente manda material explicativo, como que sai uma lei, como que ela é feita, como que ela é revogada, sancionada, para a gente entender e ser mais cidadão, né? É verdade, inclusive a Salete está pedindo isso, para que a gente compartilhe também essas plaquinhas para poder fazer essas brincadeiras com filhos, com netos em casa. Nós vamos fazer o jogo Cidadania Consciente, hein? Estamos lançando agora. Olha, fizeram o libanês aqui, vamos lançar o jogo do Cidadania Consciente. Gente, oportunidade de negócio. Empreendedora. De repente aparece uma oportunidade de negócio aqui. Empreendedora, não é você empreendedora. Aí, Rô, vamos lançar essa, hein? Vamos lançar. Anis, obrigada, parabéns, querido. Para seguir você nas redes sociais. @Anis_Kifuri, @Anis_Kifuri, Direitos do Cidadão, @kifuri.com.br. Muito bom. Chefe Lu Vicenzo, pode me seguir lá. Muito bom. E amanhã a gente volta às 11 horas da manhã. Obrigada, doutora Anis. Obrigada, Lu. Amanhã estaremos juntinhos. E obrigada a você também pela companhia, por participar desse aprendizado junto com a gente.